Que já está no ar. Obrigado, Alexandre. E veja depois do intervalo, as crianças aprendem cada vez mais cedo um segundo idioma. Nós já voltamos. As famílias estão percebendo que o futuro de seus filhos está ligado a esta visão. O aumento na procura pelos cursos de línguas voltados para crianças demonstra que os pais querem jovens preparados para estes novos tempos. Hallo, mein Name ist Guilherme und das ist meine Deutschklasse. My name is John. Je m'appelle Lourenço. Aujourd'hui nous sommes le... Ficou difícil entender o que estas crianças estão falando? Então pode ser que você ainda não conheça a geração que, ao mesmo tempo em que está sendo alfabetizada em português, também já aprende um segundo e às vezes até terceiro idioma paralelamente. É o caso de Lourenço, que além do francês, estuda inglês e espanhol. Eu acho legal aprender uma língua nova para quando eu estar lá poder me comunicar melhor com outras pessoas. Questões culturais ou de descendência fazem com que os pais matriculem os filhos cada vez mais cedo em cursos de idiomas. Nesta escolinha de inglês, por exemplo, as turmas são compostas por alunos a partir dos 5 anos de idade. É mais fácil no sentido de que a criança ela é muito mais curiosa, né? Ela não tem ainda uma estrutura fonológica 100% formada, então ela tem mais facilidade de aprender a pronúncia com muito mais perfeição do que um adulto. Arthur consegue conversar com os pais o que já aprendeu no curso de francês. Je m'appelle, merci beaucoup, bonjour. Para os pais, o objetivo é ver os filhos se comunicando sem dificuldades. Nós falamos em francês em casa, então nós achamos que seria muito interessante para ele, que ele não vai escapar, né, de passar algum tempo na França. Então seria interessante desde pequeno, que ele já tem uma habilidade muito grande para línguas, então que ele já começasse a desenvolver essa habilidade no francês. Mesmo línguas mais complexas, como o alemão, são atrativas para os baixinhos. Para as crianças não é tão complicada essa língua, porque eles ainda aprendem a língua estrangeira com uma maneira diferente, até por questões fisiológicas, então eles aprendem como se fosse a segunda língua, só ouvindo, internalizando, e para eles fica muito mais fácil. Guilherme vê com otimismo a chance de aprender a língua. Pode destacar num currículo, ou pode se tornar uma língua mais falada, e aí já sabe e fica melhor até para se comunicar. Enquanto alunos iniciantes descobrem as maravilhas de saber outro idioma, os professores também acabam aprendendo. Às vezes, como há muito pouco tempo que eu estou aqui, eu não sei muito bem o vocabulário, mas eles são meus professores de português. E para falar sobre o que se ganha ou mesmo o que se perde no aprendizado das crianças numa segunda língua, está com a gente a professora de idiomas Anelise Salgado. Boa noite, Anelise. Boa noite. A gente acabou de ver nessa reportagem um garoto com apenas 11 anos aprendendo 2 idiomas, ou seja, além do que ele tem que aprender na escola, também essas 2 línguas. Isso não é complicado? Não é exigir demais de uma criança? Na verdade, quanto mais cedo, melhor. A criança tem muita habilidade para captar informações. O que a gente pode achar que para uma criança é difícil, no caso do menino, já não é tão difícil assim. Eles têm tempo, disponibilidade, criatividade. Uma vez que o idioma seja mostrado de uma forma lúdica, sem cansaço, nunca é demais. E como é que se faz isso? Como é que se faz com que eles tenham essa vontade de aprender, já que eles têm tantas outras coisas concorrendo com isso, que é a vontade de brincar, de curtir um videogame e por aí afora. Como é que os pais podem participar desse processo? Sempre, sempre de uma forma atrativa. A gente usa o que a criança mais gosta, o seu atrativo principal, como jogos, filmes, brincadeiras, expondo a criança aos poucos com a língua estrangeira. A musicalidade está muito presente também. Músicas em língua estrangeira, os pré-adolescentes principalmente gostam muito. Agora,
A partir de que momento se pode trabalhar o ensino de um idioma de maneira realmente efetiva? Uma criança muito novinha, uma criança com 2, 3 anos, ela tem capacidade de assimilar uma pedagogia ou é preciso tratar de uma maneira diferenciada? Ela tem capacidade de repetição. Aos poucos ela vai assimilando e vai repetindo. Então é interessante a gente ter uma expressão ou outra repetida diversas vezes para a criança, vai indo o que a gente chama de input. A criança vai colocando, vai assimilando aos poucos. Mas o ideal é que ela já saiba se comunicar, se defender, se expressar na língua mãe. E como é que faz, por exemplo, muitas pessoas argumentam, por exemplo, que games, que assistir um DVD em casa com legendas ajuda a assimilar o idioma ou até mesmo verbalizar essas coisas, vocalizar isso. De fato, isso ajuda ou até atrapalha conforme a qualidade do material ou a maneira como se aproveita aqui? Ricardo, isso é muito importante. Depende da qualidade do material. Essa é uma verdade. Muitas vezes a gente vê que as traduções, as versões não são literais, tem uma diferença cultural muito forte ali também. Então, a pessoa está falando uma coisa e na legenda está aparecendo outra informação totalmente diferente. O ideal e a minha sugestão é que se use, então, essa legenda em inglês ou na língua que está sendo exposta para a criança. Que aí, então, facilita com que ela aprenda a ouvir, a entender. E a ler ao mesmo tempo. Isso dá até a facilidade de comparar a escrita com a audição. E os que já estão maiorzinhos, os pré-adolescentes ou mesmo os adolescentes, aí já é uma outra visão. Eles também têm mais interesses na vida deles e destinar o interesse também para o ensino de uma língua pode requerer aí uma boa vontade que nem sempre eles têm. Como é que se estimula isso, né? É característico da idade, né? Hoje em dia, através de jogos e principalmente internet. Existe uma língua específica na internet e nos games dos adolescentes que não é uma língua dita totalmente ideal, porque ela não é completa, não trabalha as 4 habilidades, que é escrever, ouvir, falar e ler, mas já é uma forma de atrair o adolescente, então, para o contato da língua estrangeira. E também expor a questão cultural, a questão dos filmes, das viagens. Isso já atrai, hoje em dia, o nosso adolescente, que é muito rápido. Né? Com certeza. Annelise, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso jornal. Boa noite. Boa noite. Em instantes, você confere as notícias do futebol. A dupla Grenal está jogando agora pelo Brasileirão. E a Ubra tem uma partida decisiva neste domingo em Canoas. É daqui a pouco.